você disse assim que alguns pacientes colocam essa questão. Sim. Queria ler mais, ou nunca li e tal. Eu também escuto isso. Poxa, mas eu queria ler como você. Não, não é como... Você não tem que ler como eu. Você tem que ler no seu ritmo, né? As coisas que despertam o seu interesse. Mas acho que vale a pena você falar aqui para quem está nos acompanhando, de repente dar algumas dicas, né? Sim. A pessoa que quer adquirir o hábito, eu quero me tornar leitor. O que você diria para essa pessoa? Como é que a pessoa começa? Ela não é leitora, tá? Sim. Ela quer se tornar. Quais são as dicas? Eu acho que, assim, primeiro que como um hábito precisa ser algo praticado regularmente. Sim. Então, mesmo que você comece com um pouquinho, comece assim, 5 páginas num dia, 10 páginas, antes de dormir, assim, para fazer a higiene do sono, né? E, assim, buscar os livros que te interessam, com histórias que te interessam. Tem alguns tipos de livros que me prendem muito. Tem alguns tipos de livros que eu me arrasto, assim, que eu demoro muito para acabar de ler. E eu acho que isso vai muito da vivência da pessoa e da afinidade que aquela pessoa vai ter com o livro e com a leitura. Eu, particularmente, eu gosto, como eu disse, muito de ficção e fantasia. Então, normalmente são livros muito dinâmicos, que têm muitos acontecimentos, e eu gosto de ir passando acontecimento em acontecimento, enfim. Eu acho que a pessoa precisa entender o que é que ela gosta, o que é que gostaria de ler, o que é que se interessaria, se identificaria, porque a identificação é muito importante. E ler um pouquinho cada dia para tornar isso um hábito, para haver essa previsibilidade de que, assim, tá, amanhã eu vou ler de novo e depois de amanhã também, mesmo que seja um pouco. E, assim, começando aos pouquinhos que chega lá, eu acho. Uhum. Algumas pessoas se assustam com o volume, né, de alguns livros. Muita gente não se imagina, por exemplo, lendo um romance, assim, de capa a capa, um romance de 400, 500, 600 páginas. Um dia eu também pensei assim, poxa, jamais serei capaz de ler um romance e tal. E agora eu estou terminando de ler, eu estou lendo uma biografia de uma banda de rock. Qual banda? Eu sou roqueiro, eu gosto de rock. Eu estou lendo a biografia de uma banda chamada Rush. Sim. É uma banda do Canadá, é um trio, é a minha banda preferida. E saiu ano passado, em 2023, saiu no Brasil pela editora Belas Letras, olha só a propaganda aqui, né, da editora. A biografia, 1.200 páginas. É um livro dessa grossura. Eu nunca me imaginei, né, lendo um livro desse. Eu estou terminando, faltam 200 e pouquinhas páginas. Mas é isso que você disse. Persistência, um pouquinho por dia. E eu estou debruçado sobre algo que eu amo. Eu amo a banda, eu amo aquele som. E eu tinha interesse absurdo em entrar nos bastidores, né? Agora eu estou conhecendo assim, a formação da banda, a vida pessoal dos músicos, é algo do meu interesse. Então, esse conjunto de fatores, né? Agora, as pessoas podem escolher também coisas menores para começar. Como você falou, eu adoro, por exemplo, contos. Eu me lembro, por exemplo, de lendo algumas coisas do... O Machado de Assis, que eu citei, tem contos curtos, tem contos mais longos. O Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta muito conhecido, tem também uma obra de contos que é muito interessante, assim, para quem quer começar a ler, né? E eu vou citar também assim, um autor que esse foi, acho que foi o mais importante, que foi o Rubem Alves. Tem um autor chamado Rubem Alves. A obra dele é muito heterogênea. Ele escreveu ensaios científicos, ele escreveu crônicas, ele escreveu, enfim, um monte de coisa. E as crônicas do Rubem Alves, eu sou apaixonado por aquilo. Aquilo me impulsionou demais a me tornar um leitor voraz. Crônicas, meditações curtas sobre o cotidiano. Boa parte da obra do Rubem Alves são livros dedicados a crônicas, onde ele fala de tudo, né? De religião, da beleza, de psicologia, de educação. É um autor que muita gente conhece, o povo da psicologia gosta muito do Rubem Alves. Clara, eu quero ouvir a tua opinião sobre livros digitais. Você lê livros digitais, você tem leitor digital, tem vantagens, tem desvantagens em relação ao livro tradicional. Sim. A gente já viu que o livro digital não
tomou e nem vai tomar o lugar do livro tradicional, do livro de papel. Sim. Né? Tá aí, não vai. Né? Quando o livro digital surgiu esse temor, né? Sim. Mas o tempo já passou e os livros digitais, os e-books, eles não vão tomar o lugar dos livros físicos. Sim. Qual é a tua relação com os livros digitais? O que é que tu acha deles? Eu amo também. Assim, para mim não existe muita distinção livro a livro. Eu tenho um Kindle. Eu também tenho. Né? Eu amo. Eu também tenho. Amo o meu Kindle. Eu acho ótimo. Então, às vezes eu até me assustava você falando dessa questão de livros muito grandes. Sim. Aí eu baixava o livro no Kindle e você vai só vendo a porcentagem ali embaixo e passando. E às vezes eu vou na livraria, eu vejo o livro físico e ele é enorme. Eu fico, meu Caramba, Deus. eu li isso aqui. Eu li em uma semana. E assim, eu leio muito digitalmente. Tem a praticidade, tipo, o Kindle ele é pequenininho, Sim. ele é leve, cabe na bolsa, eu levo para todo canto e é bem... E eu tenho uma gama enorme de livros ali dentro. Então, assim, dá para eu ler muita coisa. E eu gosto muito, acho que vai muito de pessoa para pessoa. Eu gosto muito de ter o livro físico também. Sim. Principalmente os meus favoritos. Então, assim, às vezes eu leio um livro no Kindle e ele é muito bom. Aí depois eu compro o físico, normalmente eu releio. E aí eu acho que tem uma parte muito legal do físico, assim, eu gosto também de grifar, gosto de marcar as minhas passagens favoritas. Escrever, você escreve? Eu sou daqueles que escreve do lado. Escrevo, boto o que é que eu pensei sobre aquela parte. E assim, eu gosto muito disso. Dá para fazer no Kindle também, de grifar, esse tipo de coisa, mas é diferente. Eu gosto, realmente, eu gosto de colecionar livros. Eu tenho muitos em casa. Mas no Kindle, tem uma coisa, no livro digital, na verdade, de forma geral, que eu acho bem interessante. Eu, por exemplo, gosto muito de ler livros em inglês, que eu tinha comentado com você. Às vezes... Para praticar mesmo, às vezes o livro demora para traduzir. Sim. E eu quero ler logo, então, assim, vai em inglês mesmo. E tem uma coisa legal do livro digital, porque, assim, se você pegar um livro em outra língua para você ler físico, então, assim, é óbvio que você vai chegar em algum momento, você não vai ter uma palavra que você não vai entender. É a sua segunda língua, né? Então, assim, aí eu tenho que pegar lá o celular e digitar e pesquisar no dicionário qual é aquela palavra. E no livro digital eu acho muito legal, porque eu só clico em cima e aí aparece sinônimos em inglês. Sim. E aí eu não perco o flow da leitura, sabe? Então, eu acho essa uma parte muito legal do livro digital, que é você poder ler livros em outras línguas e ter o fácil acesso ali, sem perder muito o seu foco, porque você pega o celular e tem um monte de notificação, aí você acaba perdendo o foco. Quando você vê, você esqueceu o que é que você ia fazer ali, e esqueceu que você estava lendo o livro. Enfim, e aí eu acho isso muito legal. Mas, assim, eu vi também que houve um aumento muito grande na leitura digital nos últimos anos. Sim. E eu acho que, assim, é tudo sempre muito bem, assim, é benéfico. Entre você pegar uma tela para você ficar... em outras plataformas, vendo informações mais rasas, como a gente estava falando antes. E, assim, trocar isso por uma tela, mesmo que seja uma tela ainda, com um livro, eu acho que é sempre bom e produtivo, válido. Né? Válido. Sim. Não, é importante dizer, aproveitar essa deixa, assim, para as pessoas que tem muita gente que tem ainda receio do Kindle, né? Não gosto de e-book... Só gosto de ler no papel. Gente, experimentem. Você fala assim, ainda que seja uma tela, mas é uma tela diferente, né? Ela é mais fosca, ela tem a pretensão de imitar melhor o papel. E ela não tem aquela luminosidade toda das telas dos celulares. Exato. Ela não tem radiação, tem uma outra questão. Nossa relação com o celular ela é maléfica para a visão também. Inclusive tem alguns óculos agora, né? Que vem com filtro para a luz do celular e não existe no Kindle. O Kindle é uma tela confortável, exato. É uma tela ajustável, não é isso? Isso. A gente ajusta o tamanho da fonte, alguns têm luz, o meu tem, eu vou
Sim. Se eu vou ler no escuro, eu boto mais luz e tal. Sim. Então, gente, experimentem o Kindle. Exatamente. Vocês vão gostar muito. Clara, um último tópico aqui, a nossa conversa está quase chegando no fim. Eu queria falar ainda assim sobre o lugar da leitura na formação do psicólogo e da psicóloga. E aqui vai um desabafo de professor de psicologia. Eu sou professor de psicologia há mais de 10 anos. Clara, eu queria saber o que é que tu acha disso. Não dá para fazer uma formação em psicologia sem leitura pesada. Não tem como. E tem gente querendo se formar psicólogo e psicóloga lendo slide de professor. Eu dei aula em faculdade pública, eu dei aula em faculdade privada e eu sei o que eu estou falando. Tem gente que consegue passar a graduação inteira sem ler os clássicos da psicologia, sem ler Freud, sem ler Skinner, sem ler Rogers, sem ler Aaron Beck. Sim. Né? Então, queria te ouvir falando sobre isso. Qual é o lugar que a leitura deve ter na formação do profissional? Porque a nossa área, o grosso da nossa formação está na leitura, mais do que em qualquer outra coisa. Né? Eu lembro, aqui eu vou falar, eu estudei na universidade pública, estudei na Universidade Federal, e a gente leu muito. Eu fiz graduação, fiz mestrado, depois fiz doutorado, e a leitura era uma coisa frenética, era uma loucura. Né? A gente termina os anos da formação sabendo que a gente precisa ler mais, né? Foi insuficiente, mas enquanto estivemos ali, a leitura fez parte assim, de modo pesado da formação. Não tinha aula sem a leitura de um texto. O professor passava o texto antes, a gente lia e a aula era a discussão daquilo. E hoje tem muita faculdade de psicologia no Brasil inteiro, e que tem muita gente que consegue essa proeza de terminar o curso sem ter lido um livro inteiro da ciência psicológica. O que é que tu acha disso? Como é que você vê essas coisas? Eu não sei como é que essa pessoa conseguiu terminar essa faculdade. Mas tem, viu? Sério? Tem. Não sei se... Lendo slide. Para fazer prova. Realmente, né? Eu acho que existem alunos e alunos, e para a gente se destacar, na verdade, nem se destacar, eu acho que é basilar, né? Sim. Primeiro, mas para você dar um passo importante dentro da sua carreira enquanto profissional de psicologia, você tem que ter o hábito da leitura. Claro. Obrigação. Obrigação. Até porque nós, enquanto psicólogos, temos que estar sempre nos atualizando. Isso está até no código de ética. Sim. Então, assim, a gente tem que estar lendo. A gente tem que estar procurando novas informações. A gente tem que estar buscando o que a literatura psicológica tem de mais novo, para que a gente possa ofertar o melhor serviço para os nossos pacientes ou, enfim, fora da clínica também, onde quer que seja. Então, assim, a leitura, ela é básica. Eu não consigo nem imaginar. Eu acho que foi porque eu tive bons professores também, mas às vezes passavam um livro inteiro para uma prova. Sim. Isso é algo comum na faculdade de psicologia. Sim. Eu lembro que eram muitos artigos científicos que a gente lia também, enormes. Às vezes a pessoa não lia um livro inteiro, mas lia, tipo... caíam vários capítulos na prova e a gente fazia resumo de vários. Então, assim, é algo que você precisa ter para se tornar um psicólogo. Não vejo como leitura não esteja atrelada intimamente à psicologia. Sim. Você concorda? Total, porque o argumento que eu gosto muito de usar em sala de aula é o seguinte, vou tomar um exemplo, tá? Vou tomar o exemplo de Freud. Tomar o exemplo desse autor específico, valeria para qualquer outro grande autor da psicologia ou autora também. Vou tomar um exemplo de Freud. Assim, você deve conhecer as obras completas, né, de Freud. São 20 e tantos volumes, 23 volumes, se eu não me engano. Eu gosto de argumentar com os alunos o seguinte: se o cara foi capaz de produzir uma obra daquele tamanho, né, são 23 volumes, o quanto ele não leu, o quanto de leitura não tem para você produzir um livro. Eu acabei de escrever uma tese de doutorado agora, fiz doutorado em linguística, né? Você pega a tese, na última parte tem lá as referências bibliográficas. Eu li aquilo tudo para escrever uma tese de 220 páginas. Então, se o cara foi capaz de produzir uma obra daquela extensão, o quanto ele não... Aquilo é dedicação de uma vida inteira de pesquisa, de estudo, de leitura aprofundada, que se transformou
em conhecimento, no caso dele, um conhecimento original. Isso vale para Freud, isso vale para Skinner, isso vale para Jung, Sim. Melanie Klein e qualquer outro autor. Então não dá para a gente estar vinculado a uma tradição dessa e a gente fazer uma formação rasa, né? Sem leitura, baseada em slide. Então eu estou completamente de acordo.